Beleza, minha amiga. Então, assim, vamos começar logo, porque eu sei que a gente tem muita Bora. coisa para falar, né? Na Sim. semana passada a gente só começou a introduzir esse assunto aí, então, assim, é bombástico, né? Então, hoje a gente já vai começar, vou fazer um apanhado, né, sobre aquilo que a gente viu na semana passada. Então, no Sim. finalzinho da live, a gente abordou, começou a falar do tratamento, né? E Uhum. aí a gente utilizou uma figura para a gente poder entender melhor a aplicação disso, que foi a história de Maria Madalena, um exemplo bíblico, né? Então, para você que não conhece a história bíblica, a gente narrou aqui uma situação onde Jesus estava na casa de Marta, de Maria e de Lázaro, e de repente, enquanto Marta trabalhava, fazia e preparava comida para aquele monte de homem que estava lá, Jesus e os discípulos, eis que Maria estava lá, aos pés de Jesus, ouvindo atentamente, sorvendo aquilo que ele tinha para falar. E quando Marta passava, dava uma olhadinha, Maria estava lá. Ela voltava e Maria continuava lá. E ela naquela expectativa, então, de que Maria fizesse alguma coisa para ajudá-la, e Maria nem tinha. Até que ela não se aguentou, sabe? E aí ela se vira para Jesus e fala assim: Mas, mestre, você não vai falar para que ela me ajude aqui nessa tarefa, né? E aí eis que Jesus dá uma palavra surpreendente, né? E Jesus disse assim: Marta, Marta, por que você se afadiga com tanta coisa? A Maria escolheu a melhor parte. E isso não vai ser tirado dela. E eu não sei você, B, mas quando eu li essa história pela primeira vez, eu achei Maria assim meio abusada, sabe? Porque eu fiquei pensando assim, que folgada, né, velho? Enquanto a outra tá lá se acabando, ela tá Nem ali, para né? dar uma ajudinha. Pô, nem pra dar uma ajudinha, né? Puxa vida. Mas o fato é que quando a gente olha essa cena, e é essa cena que eu queria pegar aqui para a gente começar a trabalhar, a gente precisa entender o que estava acontecendo por trás da cena, né? E aí a gente trabalhou também na live passada a origem, né, da dependência emocional. E de repente a gente conversou um pouquinho, bem sucintamente, para falar um pouco da história desses três irmãos, de Lázaro, de Marta e de Maria, que provavelmente então era a filha mais nova. A história não conta sobre os pais deles, então é indicativo de que eles morreram em algum momento e que, de repente, esses irmãos precisaram viver uma nova família, uma nova estrutura. E Maria, sendo a mais nova, muito provavelmente ela virou a filha desse relacionamento, porque tinha lá um Lázaro que provavelmente assumiu o papel de pai, uma Marta que provavelmente assumiu o papel de mãe, e Maria ficou com aquela parte, sabe? De que tem que atender a todo mundo. Mas como todas as vezes que existe troca de papéis, existe também uma confusão emocional aí, porque a gente troca de papel quando é conveniente para nós, né? A Maria, em determinado momento, por se sentir inadequada, por não se sentir aceita, incompreendida, por ter uma carência emocional grande, talvez exatamente pela falta dos pais, ela decide viver a vida e dar um grito de liberdade. E quando ela dá esse grito de liberdade, ela realmente vive tudo aquilo que ela poderia viver. No entanto, ela quebrou a cara muitas vezes, porque dentro daquele perfil que você traçou, da dependência típica, ela precisava muito do amor e ela buscava muito o amor das pessoas. E por isso ela negociou seus valores, seu corpo, sua honra, e ela, no final das contas, então, foi encontrada por Jesus numa condição em que ela já estava se prostituindo. E quando esse homem entra nessa história, ele alinha. Ele traz Maria de volta, e aí ela volta para casa, e é nessa oportunidade, então, que Jesus tem a oportunidade de conhecer Marta, que também era dependente, só que era uma dependente atípica, Atípica. atípica, né? Que busca aprovação, que tem medo do amor das pessoas, tem medo do abandono, e que por isso fica buscando aprovação por outros meios. Dois padrões, assim, diferentes, mas que estão presentes nessa cena. Então eu estou te entregando essa cena agora, tá? Para a gente poder começar a abordar assim. É B, eu percebi interessante. assim, só para a gente Pode poder falar. começar a debater aqui, porque eu recebi Tá. muitas perguntas sobre, eu passei algumas delas para você, né? Porque a gente tem esse cenário onde você tem essas duas figuras, e eu tenho de um lado uma dependência típica, aquele padrão do me ame pelo amor de Deus, né?
E eu tenho do outro lado a dependência atípica, que é aquela que eu não preciso do amor de ninguém. Você poderia, B, pensar um pouquinho mais assim as características de uma e de outra, assim, para a gente começar a aprofundar? Então, a gente precisa entender que eles nascem do mesmo ponto que é a disfuncionalidade. São pessoas, são crianças que não receberam aquilo que eles precisavam receber para o seu desenvolvimento, como um todo, mais emocional aqui. E aí eles começam a, dependendo para onde olharam, eles aprenderam a um comportamento. Os dois são dependentes, né? Vou trabalhar isso que você está me perguntando dentro do cenário. Pode? Pode, claro, manda ver. Tá? Dentro do cenário. Então, como você falou, possivelmente, nós não temos relato disso, mas muito possivelmente os pais dos três morreram. E aí esse menino, né, precisa ocupar esse lugar de homem e assumir uma casa. Nós não sabemos se ele estava preparado para isso, né? Nem emocionalmente, intelectualmente. Vem a Marta, que vem logo em seguida, precisa assumir o lugar dessa mãe. E dá para a gente traçar um pouco o perfil desses pais se a gente analisar um pouco do perfil deles. Exatamente. Né? Um pouquinho do perfil deles. Então, olhando para a Marta, por exemplo, que é o que a gente está chamando de uma dependência atípica, porque ela se manifesta de uma forma de que ela é autossuficiente, né? E ela é pesada, né? Porque ela que faz tudo, está sobrecarregada, é durona, né? Não dá o braço a torcer, a fragilidade, não tem fragilidade. Tudo isso pelo medo do sofrimento. Medo, ela não confia muito nas pessoas. Por não confiar, a autocrítica a crítica e a autocrítica é enorme, ele cresce aí. E ela exige muito de si e dos outros, né, Bê? Exige de si e dos outros, exatamente. E na mesma proporção, tá? Parece que ela exige mais do outro do que dela, mas não. É tão grande quanto, entende? A verdade é que ela não confia muito nas pessoas. E pensa bem, quando ela precisava de segurança, ela perde esses pais e ela precisa assumir um lugar que não é dela. Ela não veio num processo de amadurecimento para se tornar uma mãe. Não foi uma escolha. E aí ela simplesmente se vê nesse papel, Maria mais nova, e ela precisa amparar essa criança sem base nenhuma emocional, sem ter algo que ela precisava dar. E aí se instala uma outra falta, que é a falta na Maria. Só que os opostos, possivelmente, os pais deles têm muito... Bom, é o que eu acredito, fala muito... Talvez a Marta estivesse repetindo o comportamento do que ela viu na mãe. Entende? Por quê que eu acredito nisso? Porque ela é muito controladora, né? Ela tem que ela tem que decidir aquilo que ela quer fazer e aquilo que os outros querem fazer. Em outras cenas dela, a gente vê ela até antecipando a fala de outras pessoas, inclusive do próprio Jesus. Né? Dando explicação para o comportamento do outro, justificativa para o comportamento do outro, né? Eu acho que não tem ninguém assim nessa live aqui, né, B? Eu acho que não tem ninguém assim. Essa história aqui é só para exemplificar para outros. Sim, né? Só para isso, né? Mas se quiser, alguém quiser se manifestar, fazendo perguntas a respeito, a gente só perguntas, né? Nós estamos usando terceiros aqui para poder falar de uma situação que nós abordamos lá atrás. Isso. Mas a Marta, ela é carente. Ela teve também essa falta do amor, entende? E aí, em quem ela confiava para dar a segurança, simplesmente falta. Entende por que agora ela não confia nas pessoas? Pelo medo de confiar e não ter esse alguém. Porque o olhar dela para esses seres que deveriam gerar nela essa segurança e esse amor, abandonou. Porque para ela
por mais que não, a gente sabe que não, pode não ser isso, mas o registro emocional é o registro de um abandono. Exato. Né? Eu fui Exato. deixada aqui. Uhum. Eles se foram e eu fui deixada aqui. Quem eu confiava, de quem eu dependia, entende? Nesse Sim. momento, ela precisa aprender a se virar sozinha. Aprender a lutar as suas batalhas. E aí, pensa o peso disso. Lutar as suas batalhas. E é assim que ela leva a vida. Né? Debaixo desse É possível peso. que é muito peso, né? Muito peso. É possível que Marta tivesse assim essa questão. Eu ia aproveitar para perguntar isso, Bi, porque muitas das pessoas que me acompanham, elas já entendem muito sobre perfil comportamental, porque eu falo bastante sobre isso, né? Existe uma possibilidade, por exemplo, de Marta, de quem desenvolve a dependência atípica, ser aqueles perfis mais voltados assim para resultados, para tarefas, né? para coisas do que para pessoas? Então, é comum isso acontecer? Sim, a gente não pode afirmar isso como uma regra. Mas categoricamente. Existe, sim, porque tem exceções dentro disso, mas existe sim uma tendência dos perfis voltado para tarefas, para metas, objetivos, sabe? Cair mais dentro disso, de uma dependência atípica, né? Deixa eu falar um pouco sobre isso aqui, puxando um gancho dentro daquilo que você me perguntou, que foi assim. Sim. É assim que funciona. Quando eu falei assim, eu acredito que a mãe dela também era, né? Que a Marta é fiote de uma outra Marta, entendeu? De uma outra Marta, né? A Martinha Martona. Da Marta mãe. Por quê? A mãe, que ela é uma dependente atípica, ela gera um ambiente hostil, mas que todos vivem para atender as necessidades dela. Entende? Entendo. Então, essa Marta se sai muito bem na execução das coisas. Significa que ela já fazia isso antes. Exatamente. E a mesma pressão que ela recebe nesta execução é o peso que ela coloca depois. Ela joga em Maria. Leitura. Exatamente. Por isso a minha leitura. Sim. No meio disso, ficou... Aí, pensa no cenário. Ficou uma Marta perdida, carente, tendo que dar conta de muitas coisas, tendo que dar conta das próprias necessidades emocionais dela, tendo que dar conta de Lázaro, tendo que dar conta de Maria, que tem um buraco de todo tamanho emocional. Se essa Marta não tinha para ela, e ela estava muito ocupada com aquilo que ela precisaria assumir agora na falta dos pais, quem fica de lado nessa história? Opa! Maria. Carente. Muito carente. Os irmãos muito ocupados com aquilo que eles precisavam assumir, né? E o buraco emocional fica tão grande, a sede, e aí vem a dependência típica. Se instala uma dependência típica em Maria. Qual é a dependência típica? É aquela super carente. É aquela que tem necessidade de receber amor a qualquer custo. E ela vai negociando, ela vai... E aí, quando você falou de negociar seus próprios valores, sim, mas ela negocia tudo. Chega Posso só numa fazer situação... uma intervenção aqui rapidinho antes de você seguir para a dependência típica? Pode. Porque eu sei que tem algumas pessoas que estão ouvindo aqui e fica falando assim, gente, mas eu não quis passar isso para o meu filho. Claro. Eu não quis passar isso para minha filha. Eu não achei que eu tivesse esse nível de exigência e que o outro pudesse não estar recebendo dessa forma, né? E aí eu queria realmente aliviar um pouco a barra dessas pessoas para poder demonstrar que muitas dessas exigências que fazemos e dessa transmissão de crenças, ela é inconsciente, né? Nós realmente não percebemos, mas ela está entranhada na nossa comunicação verbal, não verbal e tal. Né? Eu vi uma experiência agora, Bê, que eu achei muito bacana, do Shawn Achor, no O Jeito Harvard de Ser Feliz,
Ele conta uma experiência que me impactou muito, porque ele conta de um teste, né, um experimento que foi feito com alunos numa escola, onde eles fizeram a avaliação de QI desses alunos. E aí, quando eles fizeram essa avaliação de QI, eles pegaram uma turma e falaram assim, ó, a gente fez a avaliação de QI dessa turma, e tem 3 alunos nessa turma que têm QIs acima da média. Eles vão se despontar e eles vão ser os melhores da sala. Só que tem um detalhe, conversando com os professores, vocês não podem contar nada para os alunos, eles não podem saber o resultado, pelo menos não antes do experimento acabar. Então, assim, a gente vai ficar um período aqui, vou colocar câmeras, e vocês não podem nem contar para eles e nem podem tratá-los diferente, vocês têm que tratar todo mundo igual. E aí foi que eles seguiram o experimento, né, com todas essas orientações, e, de fato, quando chegou no final, os 3 se destacaram. Eles foram os expoentes da sala, tiveram as melhores notas, se destacaram em relação a tudo. Só que aí veio o resultado do experimento. E no resultado do experimento, eles revelaram que não tinha nenhum aluno que era expoente. Não havia ninguém que tinha se destacado em teste de QI, todos eram medianos. Então, o fato de aqueles professores terem acreditado naquela informação, e mesmo que eles não dissessem, transmitiu para eles que eles eram diferenciados, eram melhores ou eram mais capacitados, e eles se destacaram. Então, por que eu estou dizendo isso? Porque muito do que a gente transmite, eu estou falando aqui de um padrão positivo, mas coloque um padrão negativo envolvido aqui. Sim. Se você recebeu e se você viveu, essa crença ela está entranhada na sua carne. Então, quando você fala, quando você se posiciona, quando você levanta a mão, quando você usa o tom de voz, isso vai chegar no outro com aquela energia, ele vai entender daquele jeito. Então, a Marta, ela não quis gerar uma Maria, porque muito provavelmente essa Marta amava Maria. Mas as crenças que ela recebeu fazem com que a exigência, toda aquela carência que Marta já tinha, transmite para Maria, só que Maria com outro perfil, né, B? Um perfil totalmente diferente de Marta. Então, antes da gente falar do perfil de Maria, deixa eu trazer 2 pontuações para sua fala, né? Para essa experiência que você contou, que essa crença, né, que move o comportamento, isso é aprendido. E esse processo de aprendizado, ele não é um processo como o que a gente está fazendo aqui agora. Eu vou sentar para aprender. Não é isso. Ele é por vivência. Ele é por aquilo que eu sinto, por aquilo que eu observo e mais, por aquilo que eu interpreto da observação que eu estou fazendo. Que é o ponto principal, né? O ponto principal. Essa interpretação que eu faço é que vai registrar dentro de mim como uma crença. Mas a crença, ela não funciona porque eu estou pensando que tenho uma crença ou porque eu sei que tenho uma crença. Ela funciona de uma forma inconsciente, ela se manifesta através das minhas ações. Intuitiva, né? É totalmente intuitiva, não necessariamente e raras vezes intencional, tá? Raras vezes intencional. E aí pensa que para uma Marta gerar uma Maria, né? Para uma dependente gerar outra dependente, ela também foi filha de uma dependente. Então, um ponto importante é que os pais deles, possivelmente, se não os dois, pelo menos um dos dois, eram dependentes emocionais. Nós não sabemos se atípica ou típica, eu desconfio que os dois, atípica e típica, tá? Provavelmente. Um de cada lado, né? Mas esta Maria, ela não é mais vítima do que a Marta. As duas são vítimas da história de carência, de necessidades básicas delas que não foram satisfeitas. Sim. Ok? A Maria tinha um perfil comportamental diferente do de Marta. Tendenciosamente para a dependência típica, como nós já falamos aqui atrás. Então, a Maria é aquela que se assume carente. A Marta é aquela que não se assume carente. Ela levantou um muro de proteção e decidiu acreditar que ela não é carente pelo medo do sofrimento. A Maria não, ela se assume carente e ela parte para cima de pessoas que na busca de satisfazer a carência dela.
até chegar ao ponto de se ver no meio da prostituição, já completamente adoecida. Ela não sai e adoece na rua. Ela é gerada dentro desse adoecimento, né? Sim. E é justamente esse adoecimento que a leva para fora. E lá, na tentativa de saciar sua sede, ela só vai se ferindo mais. Porque Isso é incrível, cara. porque a ferida atrai. Uma pessoa ferida, ela se conecta e ela atrai outras pessoas feridas. E pessoas feridas ferem. Então, todas as pessoas com quem Maria se conectou foram pessoas feridas que a feriram, comprovando as crenças que ela já tinha saído de casa com elas. Então, se ela já se via lá, uma menina desamparada, uma mulher carente, possivelmente com uma baixa autoestima, porque quando você não é valorizada, quando você não é vista, quando você não é suprida, essa carência se transforma em baixa autoestima. E aí ela vai para esses relacionamentos lá fora com homens que só a colocam para baixo, mas que provocam nela a mesma dor lá de trás. Entende? A mesma dor lá de trás. Porque qual era a dor deixada pelo pai? A dor do abandono. As pessoas estão confusas porque a gente está falando de Maria e não explicou que dentro do que a gente acredita, Maria, irmã de Lázaro, e Maria Madalena são a mesma pessoa. Então, Exatamente. a gente está trabalhando essa história dentro disso que a gente acredita, tá bom? Se você não acredita nisso, fique tranquilo. Tá tudo bem. Tá? Nós vamos tudo pro céu do mesmo jeito. E só pega o teor da parte do aprendizado teórico, então, e aplique a você. Não fique questionando muito quanto a isso, tá bom? A gente pode discordar em algumas coisas e podemos concordar em outras coisas. Mas dentro daquilo que a gente acredita, Maria, irmã de Lázaro e de Marta, e Maria Madalena são a mesma pessoa. Então agora você vai conseguir conectar como agora assim, vai. Maria, como assim Maria, irmã de Lázaro, é prostituta, né? Oh, meu Deus do céu. É isso. Tá, eu mas acho... eu não sei se eu... fala. Eu acho, tipo assim, incrível, né, Bia? Porque você tá falando assim, ela acabou, na realidade, se envolvendo com homens que realmente vieram a concretizar exatamente aquilo que ela pensava que ela era, né? E às reforça vezes, a crença. Reforça. Às vezes não só homens, mas mulheres também, né? Porque, tipo assim, é uma coisa muito comum a gente observar, por exemplo, que mulheres com o padrão de Maria, elas são uma espécie de terreno pisado. Sim. Então, como assim? Entre escolher passar por um matagal e escolher passar pelo terreno pisado, as pessoas passam por cima do terreno pisado, né? Então, no final das contas, parece que aquela alma que é extremamente carente, parece que ela busca pessoas que vão pisar nela, que não vão considerá-la, que não vão falar com carinho, que não vão considerar os sentimentos, e aí aquilo só vai realmente agregando ferida sobre ferida, né? Isso é muito forte. Então, às vezes, você tem a mulher que sente uma pontadinha ali, não vou nem dizer, não é inveja exatamente não, mas é uma pontadinha assim de julgamento, sabe? Que olha para aquilo e pisa. O homem vai lá e usa e vê que nem ela se dá o devido valor, ele também não dá valor porque a própria pessoa não se dá. E aí, no final das contas, isso vai gerando um ciclo de feridas que só vai potencializando. E aí entra o ponto que você falou lá no início. Às vezes ela sai de casa naquela expectativa de viver uma liberdade, um novo ambiente onde ela não vai ter aquilo que ela tinha lá e vai ver coisas novas, mas quando ela não tem consciência dessas coisas, parece que o buraco só aumenta, né? Ele só amplia, né? E ela não... É muito importante essa sua fala, Lingo, porque ela não sai para se tornar uma prostituta. Exatamente. Ela sai na possibilidade de viver uma experiência diferente. Ela sai acreditando de verdade que ela vai suprir aquilo que tem dentro dela, entende? Exato. Ela não sai para poder, agora eu vou sair de casa e vou deixar as pessoas pisarem em mim. Não, ela de fato quer, mas aquilo que está a nível inconsciente, aquelas crenças estabelecidas vão governando as coisas. E ela nem percebe esse processo.
Uhum. Então, se lá atrás ela teve um pai que gerou um abandono, uma figura masculina que gerou um abandono, que gerou essa falta, o que aconteceu depois? Ela se relaciona com homens que a usam e vai embora, a Uhum. abandona, entende? Ah, Bethânia, mas não tem nada a ver uma coisa com a outra. Só precisa fazer sentido a nível inconsciente para a crença. Entende? E aí a gente estava Uhum. falando daquela coisa de que falamos disso na nossa última live, de que toda crença ela é autorrealizável de alguma forma, porque nossas escolhas de maneira inconsciente vão nos fazer chegar nesse lugar de repetição. Exatamente. Tipo, aquilo que eu mais temia me sobreveio. Exato. Tudo que eu queria Exato. era ser amada, alguém que me reconhecesse, que me amparasse, que me desse segurança, mas aquilo que eu encontrei foi justamente o contrário daquilo que eu buscava. Marta Uau. também, né? Marta também. Marta também, claro. Marta também. Exatamente. Quer Bia, falar, amigo? Já falei pra caramba. como é que Jesus entra nessa história? Ah, Né? gente, Jesus entra como Porque Lorde, né? agora vamos alinhar esses pontos aqui, né? Porque, Vamos, tipo assim, vamos. eu tenho uma dependente típica, eu tenho uma dependente atípica, e Atípica, de repente vem um homem nobre, sim. um homem gentil, mas também firme, um homem que não é manipulado pelo jogo da codependência, né? Da dependência emocional, ele percebe, ele sabe entender aquilo, mas ele tem algo genuíno para dar. Um amor desinteressado, que não abusa, que não usa a pessoa, mas um amor que é individualizado, é desinteressado, é incondicional, e de repente parece que Maria se apruma, sabe? Ela começa a achar um sentido, um novo modelo para poder seguir, que de alguma forma faz com que ela volte para o papel dela, né? E aí um ponto que a gente trabalhou na última live é isso, né? Quando a gente vive feridas emocionais, dependência e tal, a gente tem dificuldade de cumprir os papéis, né? Na vida da gente, né? E aí Jesus vem para alinhar isso. Conta aí pra gente aí como é que Na Jesus vida entra da nessa história. gente, a gente tem dificuldade de cumprir nossos papéis na vida da gente e na vida dos outros, E né? na vida dos outros. Porque todos aqueles homens que passaram pela vida de Maria, eles tinham um papel a Uhum. representar na vida dela, de hombridade, daquele que vem para suprir, daquele que vem para guardar, daquele que vem para gerar uma segurança, daquele que vem Exato. para levantar uma identidade, para trazer à tona, Uhum. para valorizar, sabe? Para chamar à Uhum. existência aquilo que outras pessoas não conseguiram chamar. Enterraram isso, entende? Então, ao Uhum. longo da vida, só vou fazer um adendo e já entro dentro do que Sim, você me joia. perguntou, só para fazer uns links legais aqui com eles. Tio, manda ver. Ao longo da vida, é, a busca era por alguém sarado. Porque lembro da máxima que nós falamos aqui, que pessoas feridas ferem. O contrário é verdadeiro. Pessoas saradas saram, né? Eita Mas glória. Maria ainda não tinha encontrado com alguém sarado ao ponto de exercer a hombridade na vida dela, de chamar pelo nome, de chamar a existência, a essência. Então, o link que eu queria fazer é quando nós passam pelas nossas vidas pessoas feridas que nos ferem, elas vão colocando para baixo a nossa essência e nós vamos assumindo uma postura, uma identidade que não é nossa, nunca foi. Uau, Mas isso é muito forte isso. né? E por tantas vivências de feridas, nós passamos a acreditar a partir desse olhar de dor sobre quem somos, né? Exatamente. Mas na verdade nós não somos nada disso. Quando Jesus chega na vida de Maria, ele chega como alguém sarado. Ele chega como alguém que consegue cumprir o papel, um papel de Uau, hombridade, que olha nos olhos fenomenal. dela e consegue passar para ela. Não vim aqui para tirar nada de você. Eu sou Uau, homem e venho aqui para dar a você.
É o meu Uau! papel. Eu chamo a sua identidade de volta. E você É não isso. precisa me dar nada de troca, porque você é especial para mim. Só por isso, só porque você é especial para mim, eu vou cuidar de você. Só porque Meu você é Deus. especial para mim, eu vou nutrir você. Eu vou te dar Meu a Deus. segurança que você precisa. E é que ela nunca teve. É Né? isso. Nesse momento, ela começa a ser suprida. Por quê? Porque essa nova experiência, essa nova vivência é totalmente contrária a tudo que ela viveu até ali com todos os homens que Uau. passaram pela vida dela. E eu ouso dizer que não só os homens, mas as mulheres também. Com certeza. Com Entende? certeza. Porque como uma alma ferida, ela atrai outras almas feridas, possivelmente muitas mulheres passaram pela vida dela também gerando feridas, sabe? Potencializando aquilo que já estava lá. Exato. Exatamente. Aí ele surge, né? Ele Ele surge. surge e ele consegue olhar dentro dos olhos de uma... Lá na alma, não é aquela questão de que os olhos são a janela da alma, né? Ele consegue penetrar lá dentro e ele consegue tocar lá no profundo. Sabe aquela identidade que foi pisada, que estava lá escondida? É como se ele fosse com uma pinça lá dentro e ele traz à tona. E aí ele apresenta ela para ela. É tipo, Uau! essa aqui é você. Você não é nada disso E aqui. Entende? fenomenal isso. Muito Só legal. que, a princípio, ela não vai acreditar. Quando a gente é apresentado para a gente mesmo na essência, depois de a gente ter se convencido de que a gente era muito ruim, muito pior, e alguém apresenta para Não, nós a nossa não, nobreza, Nico, você não sabe com quem você está falando. Você não sabe o exato. que eu já fiz nessa vida. Mas não, é verdade. E A aí verdade é que você é quem Deus te chamou para ser. É isso aí, é E fenomenal. aí é Muito legal. necessidade de ouvir isso muitas vezes, né? É aí que entra o processo de retreinamento, de Uau! reprogramação das crenças, de ressignificar aquele sentido que você tinha dado para a sua vida, para a sua pessoa, sabe? Uau! É É muito nesse forte isso. momento que a cura se instala. Porque, entende? Deixa eu ver como que eu vou colocar isso. Então, olha só, é muito doido essa questão, porque, tipo assim, é forte, é muito forte. Assim, É, porque eu tô dizendo para você, queridos, é vontade de que. gritar, tá? Ah! É muito forte. Então, assim, eu tô querendo dizer para você, e talvez você esteja aqui nessa live, você nem crê em Deus, nem crê em Jesus e tal, mas eu queria dizer para você que todo o processo de cura, ele começa quando uma pessoa sarada entra na sua vida. E Jesus é esse modelo de uma pessoa saudável, que entrega um amor saudável, que não busca os próprios interesses, que não Sim, controla, né? Porque sim. como uma Maria e uma Marta, elas se desenvolveram num ambiente disfuncional, a gente trabalhou essa ideia na live passada, onde os papéis não são cumpridos de forma adequada, então elas têm uma série de vícios, uma série de vícios comportamentais que fazem com que uma aperte o gatilho da outra e elas reajam daquela maneira sempre. Jesus A entra. Marta reagindo, tadinha. Então o que acaba acontecendo? Jesus ele entra para trazer uma espécie de alinhamento, para poder mostrar um outro padrão, para dizer assim, ó, esse jeito de você demonstrar amor não tá legal. Eu sei que você está se importando com o outro, mas quando você fala desse jeito, parece cobrança. Parece que você está exigindo do outro e não está valorizando o sentimento. Troca o jeito de falar. Fala de um jeito que você primeiro tenha empatia com o outro, porque ele vai te atender melhor. E aí Jesus fala, ele mostra como é que faz, e aí ele começa a trazer à tona essa identidade, porque ela começa a se sentir nobre quando ela tenta a primeira vez, ela consegue, ela fala, uau, que sensação boa essa de a gente fazer as coisas do jeito certo, né? E isso é Lincoln, muito legal do Lincoln, processo de presta restauração. atenção. Uma mulher que estava na rua, estava em prostituição, ela era um objeto, ela deixou de ser um indivíduo e passou a ser um objeto,
sabe? E aí ela encontra alguém que sem interesse nenhum de tomar nada, apenas de doar, apenas de ser um agente curador, e a adota, simplesmente, que era tudo o que ela queria. Porque qual era a carência dela? Era desse abandono. Lembra que eu falei na sessão passada? Lembra que eu falei na live passada, que eu falei da criança ferida, né? Aquela criança ferida que precisava de alguém para paternizar. E aí ele chega como esse alguém para paternizar. Isso. Qual é o papel do pai? O papel do pai é o quê? Dar, prover, guardar. Porque não é uma questão de ser... a gente precisa entender aqui a diferença entre paternidade e paternagem. Maternidade e maternagem. A paternidade é o simples ato de ser pai. Agora, paternizar, paternagem é amparar, tá? É dar uma segurança para aquele indivíduo existir. Por exemplo, pessoas que vieram de lares onde não viu o pai dar segurança para a mãe. Mesmo que dava para mim, mas para minha mãe não registrou na alma. Porque pensa que a criança nos primeiros anos tem essa simbiose com a mãe. E aí, se a mãe está desprotegida, o registro da alma dela, da criança, também é de desproteção. Entende? E aí, aquele buraco de carência foi suprido naquele momento. Agora, é importante dizer que nós estamos falando de Jesus e a gente buscou essa história, né, Lincoln? Porque Jesus é o exemplo, é a perfeição para nós, né? O suprassumo, eu gosto de falar, de tudo que há de bom. Mas quantas vezes nós, como, por exemplo, pessoas saradas, podemos fazer esse papel na vida de alguém? Uau! Aí você chegou no ponto. De dar sem pedir nada em troca, sabe? De ajudar essa pessoa a reconhecer, a ver, a paciência nesse projeto, nesse processo, que é quase um projeto, é um projeto de trazer à existência, a essência que foi quase que mortificada aí pela vida. Entende? Essa criança ferida, e nós temos uma criança dentro de nós. Todas as pessoas têm uma criança dentro de nós. A nossa criança pode ser saudável, a nossa criança pode ser ferida, né? Exato. Se nós fomos saciados, já fomos saciados, não importa se lá na infância ou no processo de construção e ressignificação ao longo da vida, nós então conseguimos fazer essa criança se tornar saudável. E esse processo, ele é legítimo, ele pode acontecer. Não é porque eu não recebi que eu vou ter sempre a criança ferida. Até porque se eu nutro em mim a criança ferida, eu vou sempre ser um adulto ferido. Mas quando eu curo a minha criança, quando essa criança ela recebe a paternidade, a maternidade, inclusive isso pode ser por mim mesmo, dentro dos nossos processos, eu posso maternizar a minha criança ferida, sabe? Eu me torno mãe de mim mesma, eu me torno pai de mim mesmo. Quando eu detecto isso, eu detecto a ausência, eu detecto a carência, eu posso ter um diálogo com essa criança, minha criança interna, de amor, de compreensão, de aconchego, e não um processo de crítica. Porque nós exercemos esse papel... Eu estou falando demais? Não, tá show de bola. Pode mandar ver. Nós exercemos esse papel na vida da nossa criança interna. Nós somos os pais adultos dela. Agora, que tipo de pais nós somos para essa criança interna? Eu sou um pai crítico? Eu sou um pai exigente? Porque quando eu me coloco numa situação de começar a me fazer crítica pelos meus erros, porque eu não faço nada direito, porque tem que ser perfeito, na verdade eu estou falando isso para a minha criança interna. E que criança que cresce e pode ter a possibilidade de se tornar saudável debaixo desse peso de crítica? Entende? Uau, claro. Isso é muito forte isso. Dentro desse processo, tem gente me zoando aí, ó. Eu vi aqui, passando de relance, que eu não consigo acompanhar muito, falar e acompanhar muito o que as pessoas escrevem, mas eu vi alguém falando assim,
esse processo dói muito. Na verdade, o processo de permanecer na vida com essa dor é que é terrível, é que se torna uma dor na vida. Agora, o processo de Maria foi muito mais difícil até encontrar Jesus e começar um processo de restauração do que quando ela encontra que ela tem que lidar com as questões de frente a esse olhar de amor, desse olhar, porque presta atenção, gente, esse novo processo, o processo em direção da cura, é um processo de acolhimento. Não é um processo de tirar um pedaço, de fazer doer. A dor que a gente imagina que vai sentir, na verdade, já é a dor que existe. E que a gente tem que lidar com ela. E nutrindo Eu tenho um ponto aí que eu queria pegar que você está falando assim. Por quê? Porque essa questão de Jesus entrar na vida da pessoa e de a gente assumir esse papel de ser Jesus é realmente um divisor de águas. Por quê? Porque se essa pessoa ela vem de um ambiente onde ela tem medo do abandono, onde ela tem medo da rejeição e tal, então, normalmente, como é uma crença que é uma profecia autorrealizável, ela fica criando esse ambiente, como você colocou muito bem na live passada. Então, o que isso quer dizer? Sim. Que se você está casado, por exemplo, com uma mulher que tem medo do abandono, ela vai criar situações para que você a abandone. Então, ela vai provocar situações para isso, talvez até fazer alguma coisa errada, para quando ela fizer a coisa errada e você mandar ela embora, ela vai dizer assim, tá vendo? Ó, mais uma para me abandonar. E às vezes parece ilógico, porque você fala assim, foi você que fez a coisa errada, né? Mas quando você decide ser Jesus na vida de alguém, você enxerga isso, você não dá a ela o que ela pede, mas você perdoa, ampara, traz para junto, você está dando a ela a oportunidade de ela ser restaurada ali. E de ela perceber que tem sim pessoas que não vão embora. Que tem sim pessoas que vão continuar. E que vão me amar e que vão me preencher. Sabe? Então, essa coisa da gente chamar agora, você que está aqui ouvindo essa live hoje, que você não está aqui por acaso. Você está aqui com um propósito. Então, você está aqui para ouvir essa palavra. Você pode ser o Jesus na vida do seu cônjuge. Jesus, você pode ser o Jesus na vida dessa amiga que te procura sempre. Você pode ser o Jesus na vida do seu filho. Você pode ser Jesus no seu chefe, lá no trabalho, que pisa em todo mundo e abusa de todo mundo, mas você sabe que ele é um carente atípico, sabe? Que ele é um dependente atípico. Você sabe disso. Então você tem oportunidade de ser Jesus na vida dele e de começar a virar uma chave. E não dar a ele aquilo que ele mesmo está pedindo. Aquilo que ele mesmo está querendo comprovar. Porque não foi isso que Jesus fez com... Não morder a isca. Foi isso que Jesus fez com Maria. Ela jogou um monte de isca para ele. Mas ele não pegou. E ele deu outras coisas que realmente preencheram o sistema dela. É isso. Que era de fato aquilo que ela precisava, né? E quando ele retorna, né? Vamos retornar um pouquinho para a nossa cena inicial, né? Aquele cenário que a gente começou a falar, né? Que Marta chega na sala e aí... Ô Jesus, ô Maria, minha filha, levanta daí, vamos embora me ajudar. Você não tá vendo? Olha essa... Eu vejo uma criança aí, sabe? Totalmente pressionada, porque para ela criticar Maria, ela já estava se criticando lá atrás. Será que ela não está repetindo um padrão de que ela viveu lá atrás de crítica? De ter que. Será que ela não está se sentindo abusada? Será que ela não está se sentindo explorada? Será que não foi assim que ela se sentiu quando os pais faltaram e ela teve que assumir coisas que não era papel dela e que talvez ela nem tinha maturidade para assumir aquilo? Será que aquilo não gerou nela um sentimento de exploração, de eu não mereço isso, sabe? De diminuição? Será que na hora que ela não olha para Maria ali bebendo, sabe? Tranquilamente, essas dores da infância não vêm à tona? Porque mais uma vez tudo é deixado para ela. Mais uma vez ela tem que... É claro que esse tem que é só uma interpretação das crenças que ela já tem.
porque na verdade ela não tinha que nada. E aí eu falei isso na última live, de que era Jesus que estava ali, cara. Era Jesus. Comida, se preocupar com comida, ele pegou 5 pães e 2 peixes, e ele multiplicou para uma multidão, pelo amor de Deus. Sabe? Eu não precisava, mas a crença de que tem que ir, sabe? A crença, porque lá atrás ela teve que ir. E isso estava registrado na alma dela. E quando ela se dá naquela cena de novo, será que ela não está resgatando aquela vivência do passado? Eu tenho certeza que sim, porque tudo que nós sentimos hoje, nas situações que nós somos envolvidos, que nos afeta, tem a ver com aquilo que com as nossas crenças lá de trás. Entende? Exatamente. Por isso a importância de eu olhar lá atrás e ressignificar essas crenças, porque senão minha alma será afetada o tempo todo, cada vez que uma cena do hoje me gera uma sensação que está aqui guardada e arquivada, sabe? E aí quando Jesus fala, deixa eu te dar uma nova visão, Marta, Maria, deixa eu te explicar. Ela escolheu a melhor... Você está entendendo Jesus ressignificando a crença dela aí? Sim, tá? Exatamente. Deixa eu te contar. Não é como você está interpretando, meu amor. Deixa eu te dar uma nova visão sobre isso. Entende? Massa demais. Muito legal. Assim como ele foi ao encontro de Maria, com a necessidade dela, agora ele vai no encontro de Marta, dentro da necessidade dela, que é diferente da Maria. Entende? Muito legal. Mas isso. as duas, nesse momento, a Maria, como é mais voltada, um perfil mais para a pessoa, ela não precisa de muito convencimento para se lançar para beber. Né? É verdade. A Marta, como não é um perfil voltado para pessoas e sim para tarefas, ela precisa de ser muito inspirada para poder ceder a alguma coisa diferente daquilo que ela acreditava. E nesse ponto, Maria e Jesus, dentro daquele relacionamento, e essa fala de Jesus, ele está inspirando Marta a escolher fazer, ou melhor, ser diferente. Porque o fazer, ele vem como uma consequência daquilo que ela acreditava que ela era. E aí ele vem chamando de novo a identidade à tona. Ai, gente, eu vou chorar. Eita, agora é bom demais, né? É muito forte, né? Que inspiração, que equilíbrio. É muito forte. Que homem, velho. É muito. E aí, muito gente, sinistro. quem está assistindo a gente, né? Nós, mulheres, precisamos de cura, de nutrir a nossa criança interior, de tornar essa criança saudável, de dar de forma funcional, de satisfazer a necessidade dela, porque nós precisamos inspirar outras mulheres a sair do adoecimento. Homem que está nos assistindo, você foi chamado para exercer hombridade. Você não é para ser um homem que pede. Você tem que ser um homem que dá, porque esse é o papel do homem. É ele que chama a existência. Mesmo na criança, quem chama a existência, a identidade da criança é o pai. Isso está na sua essência. Dê, ampare, cure. Porque quando aquela alma, aquela criança for satisfeita, ela vai conseguir te dar. Sabe? Conseguir tirar e trazer e fluir. Não é uma questão de troca, é uma questão de fluir. Simplesmente. Porque quando a gente está saciado, você transborda dentro disso. Eu espero assim, que a gente, desde o início, né, Lincoln? A gente queria contribuir com as pessoas. Trazer alguma coisa que contribuísse, que trouxesse cura. Exato. Porque a gente está num mundo muito adoecido. As pessoas estão adoecidas, né? E nós também estamos no nosso processo de restauração, ressignificação, mas a gente já saiu de um lugar lá atrás e já caminhou um pouquinho. E a nossa ideia é ajudar outras pessoas
que ainda não caminharam dentro disso, desse processo de ressignificar, de cura, de nutrição. Poxa, a gente já caminhou esse pedacinho desse caminho aqui, a gente conhece. Vem cá, vamos lá, que até Vamos onde junto. eu fui, eu consigo te levar, né? Exato. Eu consigo, pelo menos, te inspirar a ir. Que eu não posso levar, né? Eu falei assim, consigo te levar, mas eu não posso levar. Mas eu posso te apontar o caminho, eu posso te dizer como funciona e você decide. Agora, assim que a gente caminhar mais, né, Lincoln, né, amigo? Assim que a gente seguir um pouco mais, a gente olha de novo, volta, vem cá, deixa agora a gente te ensinar mais uma parte do processo. A verdade é que nós precisamos ter coragem. Eu acho que a palavra é coragem. Coragem. Porque o medo da dor, se a gente ficar nessa de... mas é trabalhoso, é dolorido. Nós não fomos chamados. Deus não nos deu um espírito de covardia. Não. Mas de força, de coragem. Yes. E precisamos, porque para seguir e fazer o papel de Jesus na vida das pessoas... é necessário ter o que ele tem. E deixa eu te falar, o que ele tem já foi plantado dentro de você, porque você é feitura dele. Tá na hora de assumir uma postura, de pagar o preço que tiver que pagar, sabe? Yes. Não dá mais, porque enquanto eu fico ferida, eu tô ferindo um monte de gente que eu amo. Porque as pessoas que a gente ama são as que a gente mais fere, porque estão mais perto da gente. Tá na hora de assumir uma postura de gente que sara. Sabe por quê, Lincoln? Não tem meio termo. Ou eu estou sarando, ou eu estou adoecendo alguém. Não existe uma neutralidade dentro disso. Ou você é luz, ou você é trevas. Ou eu sou luz, ou eu sou trevas. Exatamente não tem meio termo. assim. Exatamente assim. Pensando em ajudar. Pensando em ajudar, em lançar luz sobre o caminho das pessoas, até onde é aquilo que a gente já chegou hoje. É que a gente está pensando nesse curso aí, né? Conta um pouquinho que você tem 2 minutos para você falar desse curso. Tá brincando. 2 minutos. Né? Acabou a live. Tem que ser rápido. Gente, agora. Eu tenho um curso que eu vou lançar agora. Ele começa agora, em julho. E o Lincoln vai dar esse curso comigo. Coisa boa, nós vamos abrir inscrições a semana que vem. E nós vamos fazer dois momentos de sorteio. Nós vamos dar 2 inscrições. Então, fique atento nas nossas redes para que vocês saibam como vai funcionar. E assim que a gente lançar um curso, e a gente deve lançar no dia 1º agora, a gente vai lançar, vai ter uma primeira... como é que fala? Um primeiro lote? Isso, o primeiro lote ele vai durar 3 dias. Então, você tem que correr. E depois o segundo lote. O que nós vamos trabalhar dentro desse Já coloca curso? aí dia 1º, coloca o despertador. Bota para despertar, tá? E já anima aí. Será um curso de imersão. Serão 32 horas. Em 2 finais de semana, com intervalo entre um e outro. Nós ficaremos, eu e Lincoln, de 8 da manhã até as 18 da noite. Com de 2 horas para almoço. E para beber de balde. Agora você imagina, né? Se nós estamos aqui em 1 hora. Gente, é muito pouco. Né? Para falar tudo que a gente quer falar, o curso é online, 100% online. Não dá, amigo, não dá. Não dá. Galera, tira o print aí da gente agora, dá um sorriso aí, B. E divulga aí pra gente nas redes sociais esse tempo aí que você teve com a gente, tá bom? Sorrisão aí, galera. Print, hein? Ei! B, muito obrigado pela sua generosidade, a sua disponibilidade. Foi eu que agradeço. Deus isso aqui hoje. Muito obrigado por você ser uma pessoa que cura na minha vida, inclusive. Tá bom? Te amo.